Alexandre, você não vai poder ir embora do nosso programa sem ler algumas poesias de sua própria palavra, né? Aham, eu vou ler desse ano que saiu no Canoas, a União Brasileira de Escritores, a UBE, né? Amor e Desafio, o nome desse poema. Então essa vontade de saber o que saber, de viver o que não ter, esquinas são consultórios de filhos esquecidos. Meu anjo aguerrido agora está em paz, minha pena agora luta, minha fome é voraz. Quem conhece o que é o amor, de risada se desfaz. É verdade que saudade não se pede, ela se faz. Ainda ontem pela rua despertava meu amor. Junto dela o desafio de sentir o tal sabor. O que é melhor, a luta ou o sentir? Me responda clandestino. Eu também não sou de mim. Alexandre, a poesia, você já tem percebido isso na sua vida, né? Que a cada dia que passa, praticamente, a gente vai amadurecendo, escrevendo cada vez melhor, cada vez de uma forma bem mais, digamos que, próximo do que deve ser a arte em si, mas a gente sabe que a perfeição a gente nunca vai alcançar. Porque eu acho que a poesia, às vezes, quando você começa a escrever, eu comecei ultimamente a revisar começar a revisar melhor os textos que eu escrevo. Tinha composições que eu começava e às vezes mandava para concursos, inclusive essa uma outra que eu tenho aqui, quando ela foi revisada, eu mandei para um concurso e não concorreu, isso também não significa nada, mas quando voltou para mim, eu fui lá e revisei novamente essa poesia, eu revi os pontos, as vírgulas para dar mais significado. Com isso ela incorporou melhor o que eu queria dizer. Eu acho que a poesia tem a necessidade de você explicar, assim, no conceito que eu penso aqui, você tem que explicar o máximo possível em menos palavras. Eu acredito que o que define muitas vezes uma poesia, logicamente, não é a extensão dela, e sim o que ela consegue fazer em cada verso. Em cada verso que você olha, nossa, isso aqui é uma sequência de sentimentos. Dentro, às vezes, de 4 linhas ali, você pega uma trova, por exemplo, dentro de 4 linhas você consegue escrever isso. Até no ponto da crônica, ultimamente eu escrevi no meu blog ontem até, às vezes você vê que às vezes você quer explicar demais e começa a se tornar uma coisa meio enfadonha, né? E você reduz aqui, tira ali, você vê que está explicando muito mais em menos linhas. Nós vemos até, Alexandre, se colocar uma pessoa, digamos que uma pessoa bruta, né? Assim, no sentido de sensibilidade e também sem talento algum para qualquer tipo de escrita, né? Colocamos uma pessoa nesse sentido e ela escreve lá 100 linhas. E pega um Ferreira Goulart e manda escrever 3, 4, né? Nossa Então, realmente, é isso que você disse mesmo. Faz, né? toda a diferença, né? Porque a quantidade de versos ou ficar praticamente enrolando ali na escrita não quer dizer nada. Quer dizer realmente a técnica e a maturidade do poeta em questão. Né? Aí até a contribuição do que você lê, do que você assiste, eles auxiliam e muito na composição. Cultura geral é fundamental. Com certeza. São poucos casos de retirantes, alguns que escreviam, que dentro da realidade que ele vivia ali, ele conseguia fazer alguma mudança, porque, veja bem, agora está sendo colocados tablets na escola, né? O ensino público vai colocar, algumas coisas, e infelizmente o Brasil ainda está na caminhada dos livros, assim, não dos livros como coisa ruim, mas assim, a nossa população quase não lê. Então, assim, isso faz com que, se você for escrever um texto, uma poesia, se você não tiver conteúdo para se expressar, vai ser muito árduo você conseguir escrever. Quanto mais conhecimento você coloca na sua cabeça, você consegue adquirir isso. Para você escrever, você tem opiniões que você filtra, o que você acredita que é o correto ou não, e com isso você consegue fazer um texto limpo, e consegue expressar da melhor maneira possível, sem ter diretamente uma influência de um veículo de comunicação que às vezes promove alguma ideia que é subliminar.
E geralmente quem lê, quem acompanha trabalhos sérios, consegue entender melhor essa dinâmica, né? E também, Alexandre, às vezes fica muito mais cômodo, né, para a gente. Para a gente não digo, porque eu e você, eu sei que a gente não faz isso, mas para muita gente, né? Você assistir, às vezes, reality shows aí vazios de qualquer tipo de cultura, só mostrando, valorizando a mediocridade e a valorização, o culto excessivo do corpo, da beleza, tudo tão passageiro, do que você pegar um belo livro de Drummond, ou um grande romance de Dostoiévski, ou que seja um conto do Machado de Assis, ou mesmo uma literatura infantil, Monteiro Lobato, ou mesmo uma outra aí de outros escritores mais recentes, o Marcos Rey, por exemplo. Então é muito mais fácil a gente ficar focado às vezes em novelas, em noticiários tendenciosos e demais informações vãs do que a gente realmente ver aquilo que realmente tem sentido. E até a gente vê aí com certa tristeza algumas instituições tão grandes, tão famosas, tão feitas com o intuito de promover a arte e a cultura no Brasil, às vezes chegam a dar certos prêmios, certas comendas ou sei lá o quê, a pessoas que vivem em baladas, que vivem ganhando dinheiro de forma excessiva e muito mais do que os demais, como nós vimos agora atualmente. O Ronaldinho Gaúcho, nada contra ele, realmente um grande jogador de futebol. Com certeza. Nada contra a pessoa dele também. Só que ele ganhar um prêmio da Academia Brasileira de Letras, da Casa de Machado de Assis. Ou seja, tanto professor aí vivendo com pouco, vivendo com salários de miséria praticamente, salários indignos, tanta gente aí fazendo trabalhos louváveis, sejam filantrópicos, sejam artísticos, sejam culturais, sejam literários, de vários segmentos da sociedade. E nós vemos aí a Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, a instituição máxima da literatura brasileira, das letras brasileiras, fazer isso, conceder um prêmio Machado de Assis ao Ronaldinho Gaúcho. Então é lamentável, né, Alexandre? É o mesmo que você querer dar um prêmio Ferreira Goulart de atleta do ano. Não faz sentido, né? Você vai falar que Ferreira Goulart, você vai pegar e dar bola de ouro para Ferreira Goulart. Ele é um segmento totalmente diferente. E às vezes na literatura, por isso que às vezes quando eu falei para você a respeito de a sua poesia sair premiada em algum lugar ou não, isso é muito relativo. Você não conhece como que a instituição lá lida com a poesia, não sabe qual que é a intenção. Então, assim, às vezes a pessoa vive de diploma, de menção, que não tem nada a ver com a área que a pessoa está trabalhando. Às vezes você vê membros de academia aí que não escreveram um verso, enquanto tem poetas aí que estão engrandecendo a cultura aqui de Taubaté, inclusive até, e estão fora da academia ou não são reconhecidos. Esses que estão escrevendo, estão militando pela poesia aqui em Taubaté, esses têm que ser reconhecidos. E não você dar um prêmio para uma pessoa que foi lá e investiu nisso. Aqui lá tem que ser uma comemoração especial. Não você dar um prêmio de literatura para uma pessoa que não está envolvida diretamente nesse segmento. Sem dúvida. Então, agradeço muito a sua entrevista, Alexandre. Eu que agradeço. Você ter vindo no nosso programa. Volte sempre. Não demore tanto para voltar. Opa, que isso. E que precisamos fazer mais discussões literárias desse nível para a gente poder estar realmente fazendo um programa voltado para a literatura e ninguém melhor do que você para estar nos ajudando nesse sentido. Você que é um grande parceiro nosso. Opa, eu agradeço. Só gostaria de passar o blog aqui. Sem dúvida. O meu blog lá é www.visãoliterato.blogspot.com. Acessem lá o blog que tem... Estou fazendo postagens diretas. Quem quiser fazer comentários, eu agradeço muito qualquer tipo de crítica. Lá você não precisa falar bem, não. Você tem que falar o que você acha. E no Facebook, Carlos Alexandre da Silva. Twitter, @Alexandre Taubate, sem o E no final.
Vou repetir o blog aqui, www.visãoliterato.blogspot.com. Foi um prazer participar do programa, Luiz, e espero mais vezes estar aqui tentando colaborar de alguma maneira. Já está convidado. Muito obrigado. E